Bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui hoje mais uma manhã na prece, na presença do Senhor Jesus aqui, começando o nosso dia, mais um dia na presença dele, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para lermos a palavra do Senhor, para aprender um pouco mais com ele, para que, na esperança que nosso dia seja um pouco melhor e para que possamos ser pessoas um pouco melhores, no nome de Jesus. Por isso que estamos aqui essa manhã, em nome de Jesus, para buscarmos a presença do Senhor, colocar nossas primeiras atividades do dia diante dele, no nome de Jesus. Então, amado, hoje nesse dia 26 aqui de 26 de março de 2019, a gente vai estar lendo aqui agora pela manhã Deuteronômio, capítulo 31 e 32, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Então, vamos lá, livro de Deuteronômio 31, 32. Viver o que Jesus vivia. Dia 26, 31, 32 mesmo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, graças eu te dou, Pai, por essa nova manhã na minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse novo dia, Pai, que está se iniciando, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa estar comigo no decorrer do dia de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por até que está me guardado, até que esteja abençoado, até que você tenha me livrado de todo mal, todo perigo, Senhor. Muito obrigado por tudo que você tem feito na minha vida, na vida da minha família, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, e permaneça comigo, Senhor, no dia de hoje, em nome de Jesus, Pai. Me ajudando, me iluminando, me guiando, Senhor. Guardando a minha entrada e a minha saída, em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Pai, sim, meu Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Aquilo que te agrada, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Ilumina, guia, transforma os caminhos, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, me ajuda, meu Deus. Me ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Pai, aleluia. Então vamos lá. Glória a Deus. Moisés nomeia Josué seu sucessor. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar, além disso, entrar e sair. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas Josué, Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Sehon e Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando pois o Senhor vos der diante de vós, então ele fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantais diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel:
Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Aleluia, Jesus. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés escreveu essa lei e a deu ao sacerdote, filho de Levi, que levaram a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens, mulheres, meninos e os seus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, que tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei, e que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra e que ides passando o Jordão para possuí-la. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus dá ordem a Josué o encargo do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na fenda, na coluna de nuvem, e na coluna de nuvem estava sobre a porta a tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que não seja devorado, nem tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram esses males, porque não está o meu Deus no meio de mim. E esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que eu tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-os aos filhos de Israel. Ponde-o na boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque os meterei na terra
que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel. E comerão, e se fartarão, e se engordarão, então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu conserto. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua semente, porquanto conheço a sua indignação e o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou a Moisés, filho de Num, e disse: Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei. E eu serei contigo. Aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo se as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levantassem, que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebelde fosse contra o Senhor, porquanto mais depois da minha morte. Ajuntai-vos perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunhas tomareis os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das suas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Luiz Jesus. O último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos aos céus e falareis, e ouça a terra as palavras da minha boca. Coteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensai-vos assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te abriu, que te adquiriu e te estabeleceu?
Lembra-te dos dias da angústia, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de ovinhos, trouxe ao redor e instruiu-o. Guardou-o com a menina dos seus olhos, como a águia desperta o seu ninho, se move os seus filhos, estende as suas asas, toma-o e os leva sob as suas asas. Assim o Senhor os guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele fez cavalgar sob as alturas da terra e comer as novidades do campo. Fez a chuva, fez chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de rebanho, como gordura dos cordeiros e dos carneiros, para que pastam em Bazã, e o dos bodes com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, ou vinho puro, engordando-se Jesurum, deu coices e engordaste-te e engrossaste-te e de gordura e te cobriste e deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominação o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram não conheceram. Novos deuses se vieram a pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor as desprezou, provocando a ira contra os seus filhos e as suas filhas, e disse: Esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelo com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles. As minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras com ardente peçonhas e serpentes do pó. Por fora desvatará a espada
e por dentro o pavor ao jejum, juramento com a Virgem, assim a criança de mama como ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receara a ira do inimigo, para que com os seus adversários o não estranhem e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendesse e atentasse para o seu fim. Como pode ser que um só persegui... como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2002 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha não os venderá, e o Senhor não os entregará, porque a sua rocha não é como a rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso, porque a sua vinha é minha, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e os campos de Gomorra. As suas uvas são as uvas de fel, cachos amargos tem. Seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonhas cruéis de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao seu tempo em resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína se aproxima, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá todos os seus servos quando vir o seu poder foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e cujas libações bebiam o vinho? Levantam-se vós e vos ajudem, para que hajam para vós escondedouro. Vede agora, eu sou eu sou, e mais nenhum Deus contigo. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travado o juízo à minha mão, farei tornar a vingança sobre os seus adversários, e recompensarei os meus aborrecedores, e embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nação, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele
e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhe: aplicai a vosso coração todas as palavras que testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongarei os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Então falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, sobe o monte de Abirim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte, o qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contentação em Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Muito bem, amados irmãos. Então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, Senhor, se fazer presente na minha vida. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, que o Senhor permaneça comigo, Senhor, no dia de hoje. Pai, que os seus anjos, Senhor, vão adiante de mim, preparando todos os meus caminhos, iluminando os meus passos, me livrando, Senhor, de todo mal, todo perigo, Senhor. Me ajuda, Senhor, me livra, Senhor, da presença do inimigo, Senhor. Me livra, Senhor, da presença dos males, das tentações malignas, aquilo, Senhor, que eu não consigo suportar, Pai. Me tira, Senhor, no nome de Jesus, Pai. E me ajuda, Senhor, para que eu possa, Senhor, somente louvar e adorar o Teu santo nome no dia de hoje, Pai. Me ajuda a dar o meu melhor, Deus, no nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Obrigado mesmo por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na minha vida. Em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém e graças a Deus.